tinha que passar pra mim, uai. Eu sou a paciente, eu que sou a grande interessada das coisas. E era tudo assim, meio sem explicar. Era, não, você vai pro centro cirúrgico agora. Uai, por quê? Não, porque tem que ir, porque tem um negócio aí, o exame comprovou que eu tava suspeitando, não sei o quê, mas eu não sabia o que era. E você acha que se tivesse explicado diretamente para você, você se sentiria melhor? Sim, sim, se eu sou a paciente, eu tô querendo entender o que tá Então, boa acontecendo. noite, gente. Hoje a aula é sobre protocolos PICS. Em outras palavras, na realidade, é como você convence uma pessoa, né? Então, é uma aula de convencimento que você vai utilizar isso em vários momentos da sua vida. Não somente para você oferecer realmente uma notícia ruim, né? O protocolo Spikes foi feito para oferecer notícia ruim. No entanto, ela serve também para você convencer alguém de alguma forma. Se você for ver, esse protocolo Spikes foi feito por vários psicólogos, né? Então, a gente está diante de um protocolo que foi feito pensando na realidade em psicologia comportamental. Então, foi feito por pessoas que estudam bastante psicologia comportamental, inclusive em relação à psicologia de venda, psicologia de convencimento, psicologia da manada. Então, a gente vê que esse protocolo é muito parecido com o protocolo que normalmente a gente vê, por exemplo, de protocolo de venda. Se alguém chegou a estudar sobre o protocolo de venda, vocês vão ver que é algo muito parecido, né, em relação ao protocolo econômico também. E é justamente porque a base dela, né, a base do que se trata em relação a esse protocolo é justamente como que você vai oferecer uma informação para a pessoa e como que você vai convencer sobre alguma coisa, tá? Cada letra aqui significa uma palavra, né? O S é de setting, né, que você vai falar em relação ao local onde você vai abordar em relação a o que você vai falar para o paciente. Percepção é você perguntar para o próprio paciente o que o paciente sabe sobre a situação, como ela está. Invitation é para você convidar o paciente, né, a uma conversa. O que a pessoa quer saber sobre a situação ou do paciente ou do ente querido. Knowledge, né, é de conhecimento. Então, você vai oferecer a partir daí, a partir de um momento que você sabe sobre o que o paciente quer saber, você vai oferecer o conhecimento sobre aquela situação. Emotion é para você aplicar sobre a emoção do paciente, né? E, finalmente, sumarizar, né? Summarize. Aqui alguns protocolos falam que é espiritualidade em vez de summarize, né? Então, spirituality. Daí vocês vão ter que abordar esses 6 tópicos na sua conversa quando você for abordar um paciente em final de vida ou quando você quer oferecer alguma notícia ruim para o paciente. Mas, novamente, todos esses 6 itens são itens que vocês vão aplicar no dia a dia na sua conversa. Inclusive, em todos os pacientes que você for conversar, né, durante a sua consulta, você vai ver que todos esses tópicos são aplicáveis à sua consulta. E eu recomendo que vocês apliquem esse protocolo Spikes no momento, em pessoas que você não tem tanto vínculo emocional diretamente. Isso é uma sugestão pessoal, para falar a verdade, né? Eu perdi uma irmã de coração em fevereiro desse ano, né? Ela tinha câncer de ovário e acabou perdendo a vida em fevereiro, né? Bem perto do meu aniversário. E eu vi que realmente eu, como profissional, eu não consegui aplicar o protocolo Spikes. Claro que quando você está emocionalmente extremamente envolvido, é difícil você aplicar algo assim. Então, sugiro que você procure, quando se trata de alguém da sua família muito querida, procure um profissional que esteja qualificado para isso. Existem pessoas que têm especialidade em cuidados paliativos, normalmente eles sabem aplicar muito bem protocolo Spikes, o geriatra também costuma saber muito bem aplicar protocolo Spikes.
Só que, claro, caso você esteja na frente de um paciente que você não tem um vínculo afetivo tão forte, você será esse profissional para poder aplicar o protocolo Spikes. Então, isso é uma recomendação como amigo, né? Como profissional de saúde que já passou por isso, e você vê que você vai falhar muito caso isso seja da sua família, né? Eu, que assim, considero ser uma pessoa extremamente racional, muita gente acha que eu sou uma pessoa muito racional, não consegui, né? Então, isso é uma percepção própria, ok? E em relação a setting, quando a gente fala de local, onde a gente deve realmente conversar com o paciente. Isso é uma coisa muito complicada da gente oferecer no dia a dia, tá? Porque o setting é o local onde você consegue ver o paciente frente a frente, né? Tem que ser um local onde você consiga conversar. Não precisa ser somente com o paciente, inclusive é melhor ter um acompanhante que seja de confiança do paciente e é apropriado você ter algum outro profissional de saúde, pode ser enfermeiro, fisioterapeuta ou seu próprio colega médico, que esteja ao seu lado. Então, 4 pessoas a gente considera como sendo um número ideal. Por que disso? Porque se você tiver muita pessoa lá, vai ficar bagunçado, né? A pessoa começa a chorar e todo mundo começa a chorar e você vai ter dificuldade de levar para frente a sua conversa. Assim como se você estiver sozinho, tiver 2 pessoas, lá vai estar em vantagem numérico. Então, a gente tem que equilibrar a força no local onde a gente vai conversar. Assim como se acontecer alguma coisa de falar, aquele profissional não falou nada sobre isso, vai ter um colega seu que vai dizer, não, já foi abordado, só que você estava emocionalmente abalado e acabou que você não percebeu. Então, acaba que serve também para proteção sua, né? Tanto serve como proteção sua ter 2 testemunhos, um testemunho da sua parte e um testemunho da parte dos outros. Então, de qualquer forma, é uma testemunha. Por isso que a gente fala que 4 pessoas seria ideal, que é justamente ter 2 testemunhos. E a gente sabe que no mundo jurídico também, e por isso que eu estou falando que esse protocolo foi feito por pessoas da psicologia, jurídica, né? O protocolo não foi feito exatamente por médico, é justamente para pessoas que sabem em relação ao comportamento e sabem em relação a processo jurídico. Outra coisa que é importante em relação a setting é justamente ser um ambiente intermediário. Então, se você está com um paciente na UTI, idealmente não é legal você abordar sobre cuidados paliativos na UTI em si. Se você estiver alguma sala intermediária de espera, por exemplo, seria um ambiente ideal. Mesma coisa em relação a cuidado paliativo em outros pacientes dentro do hospital. Se você tiver uma sala entre o local que o paciente esteja internado e a casa do paciente, o local intermediário seria um local neutro. Então, isso ajudaria a sua conversa a fluir. Porque se você estiver num ambiente da enfermaria ou da UTI, a pessoa fica numa defensiva. Acaba que a pessoa fala muito menos porque ela está num ambiente alheio e a pessoa fica extremamente defensiva em relação a isso. Já se você for aplicar, por exemplo, cuidado paliativo intradomiciliar, infelizmente a intradomiciliar também pode ser um pouquinho complexo do ponto de vista de conversa de cuidado paliativo. Por que disso? Porque o ambiente intradomiciliar também a pessoa pode ficar numa negação e se sentir tão protegida a ponto de não querer entrar numa conversa. E a gente sabe que no processo psicológico a gente passa pela negação, raiva, barganha, depressão, até chegar na aceitação, a gente tem essas 4 barreiras que a gente tem que quebrar para chegar num processo de aceitação. Então, o processo que seja extremamente do lado do paciente, extremamente do lado médico, ambas atrapalham. Então, o ambiente do leito e o ambiente da cama são ambos ambientes que acabam atrapalhando a conversa, né? Então, você vai estar, inclusive, a postura vai estar diferente. O paciente deitado é uma postura e o médico levantado é outra postura. Dá uma sensação que o médico está superior e o paciente está inferior. Isso vai fazer com que o paciente fique travado em relação ao médico. Então, no setting, preferencialmente tem que ser um ambiente onde a postura do médico fica igual à postura do paciente. Então, se você conseguir ter
ambas sentado é ideal do que ter o paciente deitado e o médico em pé. Inclusive, isso serve também em relação à sua consulta médica, tá? A consulta médica, a gente sabe que as pessoas gostam, geralmente, de gente que parece com você. Então, se você for ver, muitas vezes quando a gente tem uma reunião do grupo, né? Quando a gente está lá na sala de aula, reunião de grupo, faz uma mesa redonda, quando uma pessoa cruza a perna, você vê que todo mundo que gosta daquela pessoa cruza a perna também. Quando um cruza os braços, todo mundo começa a cruzar os braços. Quando um começa a passar a mão no cabelo, todo mundo começa a passar a mão no cabelo. Isso está enraizado no nosso subconsciente. Então, quando a gente gosta daquela pessoa, a gente quer parecer com aquela pessoa em atitudes. Então, acaba que a gente faz atitudes parecidas. Já a pessoa que tem bloqueio em relação a outra pessoa, quando você não gosta daquela pessoa, acaba fazendo muito mais posição de bloqueio. Então, você inclina o corpo para o lado que não tem a ver com o paciente, você cruza as pernas, cruza os braços, faz um bloqueio que não tem a ver com o movimento daquela outra pessoa que você está conversando. Então, se você quiser que a pessoa flua a conversa contigo, que tenha facilidade, que goste de ti, e é bom que a paciente goste de você para você conseguir realmente comunicar melhor, você fazer a mesma postura que o paciente. Então, se a gente tem que fazer com que o paciente sente, e a gente tem que sentar também, não ficar em pé, né? Sentar para ter exatamente a mesma postura do paciente para a conversa fluir. Uma coisa que quebraria um pouquinho a barreira com o paciente também é você inclinar o corpo um pouquinho para frente. O gesto de inclinar o corpo um pouquinho para frente mostra que você está interessado naquela pessoa. Então, isso também faz com que o paciente se sinta um pouquinho mais acolhido. Então, se você quer que acolha, você tem que fazer o gesto parecido com o paciente. Então, se o paciente passar a mão no cabelo, você também pode pensar em passar a mão no cabelo. Se o paciente unir as mãos, você pode unir as mãos também para conversar. E inclinar um pouquinho, fazer todos esses movimentos, inclinando um pouquinho o corpo para frente. Isso já ajudaria também no ambiente, o setting, né? Para você começar a sua conversa, você vai pensar em fazer isso. Isso racionalmente, porque o irracional, se você não gosta daquele paciente, e isso pode acontecer também, você não vai fazer os mesmos gestos daquele paciente e nem vai inclinar o corpo para frente. Então, você, racionalmente, como médico, vai fazer isso para fluir a sua conversa com mais facilidade. Outra coisa que é benéfico na hora do setting, né, na hora antes mesmo de você começar a conversa, é você mostrar a mão. O gesto de você mostrar a mão aberta, é um gesto que facilita com que o paciente goste de ti. Por que disso? Também por motivo do subconsciente. O nosso subconsciente entende que a pessoa que esteja com a mão fechada ou mão escondida dentro do bolso, seja de qualquer forma, que tenha arma na mão. Então, é essa sensação que o paciente vai ter, e isso no subconsciente faz com que a paciente fique na defensiva. Então, se você não quiser que isso aconteça, sugiro inclinar o corpo para frente, mostrar a mão e ver os gestos do paciente, tentar fazer um gesto parecido com o do paciente. Num ambiente que seja neutro de preferência, então sala intermediária entre as camas, né, cama do paciente da casa e cama do leito do hospital, e que seja feito com 4 pessoas, um testemunho da parte do familiar e um testemunho da nossa parte. Então, normalmente a gente tenta fazer eu e a minha enfermeira que esteja no hospital, e o paciente com acompanhante, tá? Isso é o setting, isso é o básico para você começar a conversar, né? Se você for ver, isso acontece também no mundo da venda, tá? No mundo da venda, por exemplo, a gente vê que é muito mais fácil a pessoa te pegar e conseguir vender um objeto na vitrine, antes de você entrar na loja. Por que disso? Porque se você já está dentro da loja, você está em um ambiente de inimigos, né, que está querendo que você compre aqueles objetos. Então, você já está em bloqueio, você já está na defensiva. Já quando você está somente na vitrine vendo e de repente um vendedor sai da loja e conversa contigo e pergunta o que gostaria e começa a vender para você, a chance da venda na vitrine é maior do que a chance da venda dentro da loja, que é justamente um ambiente intermediário. Se aquele vendedor fez gestos muito parecidos contigo, inclina o corpo para frente, mostra a mão, a chance da venda também aumenta. Então, convencimento
você aumenta a chance. Isso é psicologia de qualquer convencimento, seja em venda, seja em consulta, de conversar com o paciente para você oferecer um tratamento e o paciente queira fazer aquele tratamento, seja para você oferecer alguma notícia ruim, no caso do protocolo Spikes, tá? Então, são esses tríade que você vai ter que pensar no setting, inclinar o corpo, mostrar a mão e parecer com o paciente, tá? Então, do protocolo Spikes, né, lembrando que o protocolo Spikes, setting, o segundo aspecto é perception, então a gente vai em relação à percepção do paciente, do seu cliente. Qual é a percepção? O que o paciente sabe em relação à doença dele, né? Isso é muito importante porque a maioria das pessoas não quer te escutar, né? Isso, na realidade, não é só na medicina, tá? É em tudo. A maioria das pessoas gosta mais de falar sobre si do que escutar, né? Infelizmente, isso é estatístico, tá certo? Então, para a pessoa gostar de ti também, a primeira coisa que você tem que fazer é escutar a pessoa. Se você quer que a outra pessoa goste de ti, você tem que escutar a pessoa. Isso faz parte. Então, a gente tem que saber a percepção do outro. Não é você que começa a falar. O que tem mais de errado no médico é fazer isso. Você senta e já fala, o paciente tem câncer. Isso não está correto, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é induzir o outro a falar para você. Então, o que você sabe até então? O que você vem percebendo, né? Está acontecendo com a sua saúde? Talvez o paciente ainda não sabe o diagnóstico. Por exemplo, um paciente que ainda não sabe o câncer. Mas mesmo assim, muitas vezes o próprio paciente já tem a percepção. E aqui na percepção, o que é mais importante de tudo em relação à percepção é induzir o próprio paciente a falar o diagnóstico, né? Por mais que não seja a palavra câncer em si, mas você consegue induzir isso. Então, você vai perguntar, o que você percebeu sobre a sua doença? Você está vendo que a sua saúde está piorando cada vez mais? Emagreceu, né? Aí ele vai começar a falar, comecei a ficar desse jeito, desse jeito, desse jeito. E você pergunta, o que você acha que é? Se o cara falar que é câncer, maravilha. Ou você ficaria surpresa se fosse alguma doença grave. Aí o próprio paciente vai falar, não, inclusive eu acho até que estão suspeitando de câncer. Ou já sei que algum médico está suspeitando de câncer ou outra doença. Isso é o mais importante nessa fase da percepção. Por quê? O fato do próprio paciente falar já pula a fase normalmente da negação e da raiva. Eu disse que normalmente a gente passa por 5 etapas, né, da parte psicológica. Então a gente passa pela, normalmente, negação. Então, se a gente falar de cara que você tem câncer, a primeira coisa que normalmente os pacientes falam é negar, né? Não é possível isso aconteça, começa a chorar e não quer tratar. Essa negação é ruim porque o paciente não vai querer tratar e fica longe. Então, isso atrapalha o seu tratamento. Então, por isso que você não pode falar você direto. Já quando o próprio paciente fala, não tem como negar, né? Se alguém, outra pessoa fala, é muito fácil de negar, mas se você próprio fala, dificilmente você vai conseguir negar. A mesma coisa acontece com a raiva, que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Pelo menos a negação e a raiva a gente consegue pular, porque a raiva mais fácil de acontecer se você oferecer alguma coisa ruim para o paciente, né? Se você oferecer alguma notícia ruim para o paciente, é o paciente ficar com raiva do médico, né, do qualquer profissional de saúde que ofereceu essa informação. Então, se você quiser pular a fase da negação e raiva, é muito importante que você induza que o próprio paciente fale que está grave. Pelo menos que fale que está grave, né? Que o próprio paciente fale que está grave. Se o paciente souber suspeitar da doença, você pode perguntar o que você está suspeitando, pela conversa que aconteceu com os médicos, pelo dia a dia que você vê aqui na internação, o que você suspeita. Se o paciente conseguir falar, você já está na frente de muita coisa, porque pelo menos pela frente a gente só precisa combater a barganha e a depressão para o paciente conseguir entrar na aceitação. Então, a primeira parte é justamente você ver que a percepção do paciente como que está e induzir dentro da percepção do paciente o diagnóstico parcial e a gravidade. Isso é muito importante. Então, você ficaria surpreso se o seu avô morrer dentro de 1 ano, né?
Que é o critério, na realidade, de cuidado paliativo é isso, né? Você ter grande chance de morrer dentro de 1 ano, tá? É um dos critérios que a gente considera para cuidado paliativo. Então, essa palavra, você ficaria surpresa se, ou você suspeita de alguma coisa, qual é a sua percepção da sua doença? Isso é muito importante para o próprio paciente falar. Também é a psicologia da venda estar inscrito na percepção, tá? Está enraizado nessa percepção. Como assim? É muito fácil você falar, eu vendo esse celular, compre, né? A maioria das pessoas vai falar não. Já se você perguntar para a pessoa, como que está em relação ao seu celular? O seu celular está ruim? É, tá ruim, né? Qual é o celular que você gostaria? Você gostaria de uma marca, por exemplo, boa? Aí o cara fala, iPhone seria muito legal. Ah, você quer um iPhone? Quanto de capacidade que você quer? Ah, queria que seja rápido. É, realmente lento não pode ser, quer que seja rápido. Olha só, esse celular aqui é iPhone da última geração, que tem uma memória RAM de 8 gigas e é muito rápido para você, você mesmo está dizendo que você precisa disso. Quer comprar? Isso seja muito mais fácil de você vender um objeto se o próprio cliente está falando que você precisa daquilo. Então, induzir que o cliente fala que precisa, ou induzir que o paciente fala que esteja com aquela doença, você já elimina um bocado de barreira para poder entrar numa aceitação. Então, essa percepção, a parte importante dessa percepção é você induzir que a própria pessoa fale o que eu quero passar para aquela pessoa, né? Então, é a técnica de você induzir a outra pessoa a falar. E o fato de só o paciente estar falando e você induzindo, mas o paciente, na maioria das vezes, está falando, faz uma sensação que o paciente esteja dominando a conversa. Ninguém gosta de vendedor, médico, profissional, seja qualquer coisa, que fica falando demais e você não tem espaço de falar, porque a sensação é que ele está querendo te dominar, e dá uma defensiva, dá uma sensação de negar aquela pessoa. Então, por isso que é muito importante que a outra parte fale muito mais do que você como profissional, tá? Seja de venda, seja no ambulatório, seja de cuidados paliativos, UTI, seja onde for, é para você induzir a própria outra pessoa a falar. Daí vem a terceira parte, que é invitation. Então, a gente está nos spikes e de invitation, né? A terceira etapa dos spikes. Então, a gente foi para setting, já foi para perception, aqui a gente está indo para invitation. A invitation é justamente uma porta, mas toda porta não serve somente para entrar. A porta serve para sair também. Então, aqui você vai convidar para uma conversa. Aí você vai falar, olha, como você percebeu que a sua doença é grave, então, o que você quer saber em relação à sua doença? Você quer saber tudo ou você quer saber somente a parte do tratamento e a gente vai aos poucos? Como que você quer saber em relação à sua doença? Já quer saber tudo agora? Ou a gente vai aos poucos e por enquanto só fala o tratamento e em outro momento a gente pode continuar essa conversa? Aí o cara vai falar, né? Não quero saber muito bem em relação estou muito chocado, só quero saber sobre um pouquinho do tratamento e depois a gente conversa mais a fundo. Ou o paciente pode falar, não, eu gostaria de saber tudo. Na minha percepção, 80% dos pacientes vai falar que vai querer saber tudo, tá? A maioria quer saber tudo. Poucos querem saber somente a parte de tratamento. E aqui é um momento que normalmente a gente falha muito, que o convite costuma ser somente para a família. Se o paciente está lúcido, é direito do paciente saber sobre a sua própria saúde, porque o paciente tem que se preparar. Então, se eu estiver sabendo que eu vou morrer, eu posso me preparar, por exemplo, para o resto da minha vida. Eu quero conversar, por exemplo, com as pessoas que eu ainda não deixei de conversar ou que eu não tive um contato melhor, né? Ah, tem muito tempo que o meu irmão está morando lá nos Estados Unidos, eu quero conversar com o meu irmão. Então, se eu souber que eu só tenho 6 meses a 1 ano de vida, eu vou me esforçar para fazer isso. Tem alguma coisa que eu estou endividado, né, ou que eu quero resolver a parte financeira para deixar a herança para minha filha, para minha família, tudo isso é um preparo do próprio paciente. Então, o paciente tem o direito de saber que está numa fase grave,
para ela se organizar. Então, por isso, pelo direito, o paciente sim tem direito de saber. E normalmente os familiares, não sei se é por motivo de novela, se vê muita coisa na televisão, enfim, né? A nossa cultura acha que somente o familiar deve saber e o paciente não deve saber. Isso, inclusive, aconteceu com a minha cunhada, que eu considero como sendo a minha irmã, né, de coração. E ela ficou muito chateada, justamente porque ninguém quis abrir a conversa com ela, mesmo ela se esforçando a saber do que está acontecendo para ela se preparar para esse momento. E isso também acontece com vários meus pacientes no atendimento domiciliar que está no final de vida. No final de vida, normalmente os pacientes querem saber muito sobre o final de vida. Inclusive, se sente muito estressado, porque é um tabu dentro da família falar sobre o final de vida dela, porque ela está morrendo e ela sabe que isso está acontecendo, mas quando você quer falar, olha, eu sei que eu estou no final de... Não, nunca fala que você está de final de vida, mãe! Você não pode falar isso, você vai viver. E ninguém deixa o paciente falar sobre o que a pessoa quer no final de vida. Isso acontece com muita frequência. Como que a gente consegue fazer isso? Separe. Então você vai falar somente com família em um momento e separe um momento para conversar somente com o paciente. Depois junta de novo. Então tá lá, né? 4 pessoas. Você, enfermeira, paciente, família. Em algum momento você pode dizer: pode, por favor, sair um membro da família para eu conversar somente com o paciente? Aí a gente conversa somente com o paciente. Em outro momento também a gente pode fazer o contrário. Paciente, saia um pouquinho, descansa um pouquinho lá, enquanto eu converso somente com a família. Isso é super legal de fazer, tá? Não é que eu tenho que ficar com 4 pessoas o tempo inteiro durante a nossa conversa. A gente pode fazer alguns momentos, né, de conversar em particular, para justamente não ter essas interferências familiares e tabu de falar sobre final de vida. Se você perceber que o familiar é deste estilo, ok? E o mais importante do invitation é justamente dar a porta de saída, porque tem muitas pessoas que somente convidam para começar a conversar, mas esquece de falar. Qualquer momento que você achar que essa conversa está ficando muito pesado, o conteúdo está ficando muito pesado, por favor, conversa comigo, que a gente para de falar e em outro momento a gente marca de novo. Não tem problema nenhum. Eu marco contigo de novo essa conversa, tá? Isso, se dar a porta de saída, faz com que o paciente não volte para a fase de negação, defesa, e também ela não fica numa fase de barganha, que é a terceira etapa, né? Que a gente tem a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essa barganha acontece muito se você não der a porta de saída. Então, se você não quiser que o paciente fique falando, então faz isso para mim, para não, em troca eu faço tal coisa, é só você falar. Você tem a qualquer momento o direito seu de sair daqui, tá bom? Então, essa é uma parte importante. Você dá a porta de saída quando você convida o paciente para falar contigo. Como eu passei pelas coisas sem saber, eu acho que eu fiquei muito assim, gente, mas quem disse que precisa, entendeu? Nesse sentido, assim, uai. Você acha que essa angústia é pior do que saber o diagnóstico? Eu acho. Uai, por que eu tive que fazer isso? Aí, quando é explicado, eu acho que traz não sei, uma coisa assim, então, um motivo pelo qual eu tive que passar por tudo que eu passei. Então, acho que com a explicação, não sei, me passa mais tranquilidade, mais segurança. Sim. Na hora pode ser que venha um medo maior, mas acho que traz uma justificativa, né? Traz também um descanso de saber que então vamos tratar o problema. E aqui é importante no knowledge, né? Que agora sim a gente tem o protocolo Spikes e depois o K, né? Que é o knowledge. Então a gente já falou em relação ao setting, que é o espaço onde a gente vai falar. A gente já falou sobre o que o paciente já sabe, né? A percepção do paciente. Então já falamos sobre invitation, né? Que é você conversar, você
falar que tem porta de entrada assim como tem porta de saída. E o knowledge é você falar o que o paciente quer saber. Então, você já convidou e o paciente vai falar se você quer saber somente do tratamento, quer saber tudo. O importante é oferecer somente o que o paciente quer. Por quê disso? Aqui eu vou dar um exemplo bem besta, tá? Por exemplo, você está lá vendendo um pastel, está na festa junina ajudando lá uma barraquinha e você quer vender o seu pastelzinho lá. O cara já quer comprar o seu pastel. E você vai começar a falar, mas esse pastel é maravilhoso, tem queijo, mas o cara já está querendo comprar aquele pastel. Mas também tá dentro aqui orégano, tomate de primeira linha também, é um pastel super completo. E o paciente diz, eu quero comprar. E ainda por cima tem palmito. Aí o paciente começa, aí o cliente já fala, não, eu não quero comprar isso não, porque eu tenho alergia a palmito. O excesso de informação estraga o convencimento ou a venda. E isso acontece também com o paciente. Como assim? A gente vê, por exemplo, na residência médica, que muitos ficam afobados e querem falar muito mais do que o paciente quer saber. Então o paciente falou, não, eu só quero falar sobre tratamento, eu não quero saber tudo sobre a doença. Aí o residente começa a falar sobre fisiopatologia da doença. Gente, para! O paciente só quer saber sobre o tratamento, né? Então você tem que saber o que o paciente quer saber, né? Se o paciente falou que quer saber sobre tudo, tudo bem, você pode falar sobre tudo. Já se o paciente fala só quer saber sobre o tratamento, se você começa a falar sobre tudo, isso parece que você está querendo o mal do paciente, estrangular aquele paciente, para o paciente sofrer. Então, você ficar falando delongadamente tudo que o paciente não quer saber, só vai fazer com que o paciente sinta mal, pior, cada vez pior. Então, aqui é importante você oferecer somente o que o paciente quer para você não perder a confiança daquele paciente. Para o paciente não falar, eu tenho alergia de você, né? Eu não quero mais você. Ok? Então, do knowledge, o mais importante não é nem você oferecer a informação. É você deixar de oferecer a informação que o paciente não quer. Tá bom? Em primeiro lugar, elogiar a apresentação e o tema escolhido. Muito pouca gente tem a coragem de falar sobre esse tema, né? Eu tenho uma palestra que eu já dei em congresso de morte e morrer em UTI, em que esses temas são abordados, e é sempre muito difícil para mim falar, porque a gente é humano também. Você mostrou isso claramente na sua palestra, a sua humanidade. Não adianta você fazer spikes fingindo que está fazendo, né? Fazendo de uma maneira mecânica, de uma maneira acadêmica. Existe um protocolo que tem que ser seguido, mas você tem que colocar a sua emoção nos spikes. Se você não colocar, fica fake, né? Fica falso, fica... E você é tudo menos fake, né, Yuri? Você, inclusive, com essa experiência familiar que você teve, você comoveu a todos nós, principalmente aqueles que já tiveram na sua situação, como eu já estive com a minha mãe também, de ter que comunicar o meu pai e meus irmãos que minha mãe estava morrendo. Então, a gente, como médico, a gente passa isso com os nossos pacientes e familiares e com a nossa experiência própria também. Eu acho que é importante até que a gente tenha alguma experiência, porque a gente se coloca mais até na pele do paciente e da família do paciente. Quando você falou das fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross, eu acho que é muito importante deixar para as pessoas que estão ouvindo como tem que haver uma certa sensibilidade de você detectar em que fase o paciente e a família estão. Dessas 5 fases do luto, se é na negação, se é na barganha, porque você consegue administrar melhor, você sabendo identificar. Você usa, sempre você está com uma enfermeira do seu lado, na UTI eu tinha uma psicóloga hospitalar, uma psicóloga intensivista, e a gente atendia a família do jeito que você falou, de 2, no mínimo 2 familiares e sempre 2 da equipe, que era eu, o rotineiro da UTI, também era coordenador, e a enfermeira e a psicóloga hospitalar. Então, ela me ajudava muito também, quando eu tinha a minha limitação
por não ser psicólogo, ela me ajudava muito a identificar em que fase a família e o paciente estavam, e com isso essa abordagem fica mais fácil, mais direcionada, né, Hugo? Sim. Quem não Porque conhece, o Dr. Denis é um intensivista, né, chefe da unidade intensiva, já aposentou, né, Dr. Denis? Da já parte fui, da, já fui. da, da unidade intensiva e hoje é professor do Uniceub, tá? Emotion, então aqui entra a emoção. E a parte emocional é o mais complexo. Por quê? Porque você tem que ter uma empatia com o paciente. O paciente começa a chorar. O que tem de mais errado são duas coisas que a gente peca muito em momento de emoção. É não deixar que o paciente tenha emoção. Então o paciente começa a chorar. Não, não chore! Você corta a emoção do paciente, nunca mais o paciente vai abrir contigo. Então, se você não quer que o paciente esteja longe de ti, começa a chorar, começa a demonstrar emoção, cala a sua boca. Simples assim. Então, você tem que saber propositalmente ficar em silêncio. E isso, nossa, corrói o nosso coração, porque dá vontade de falar. Fica muito desconfortável. Aquele silêncio com o choro do paciente é doído. Só que é um momento importante para o paciente extravasar. Então, se você começar a falar, o paciente vai deixar de falar. Só que se você ficar calado nesse momento de emoção, muitas vezes o paciente vai abrir muito mais informação para você. E nesse momento da emoção é muito importante você demonstrar empatia. E essa empatia não é você falar que você entende o sofrimento do paciente. Tu entende mesmo? Tu já teve câncer para você falar que você entende sobre a emoção? O cara vai ficar com raiva de ti. Tenha certeza. E você está mentindo. A empatia não é você falar que você entende. É você falar. É difícil de imaginar o quanto que você está sofrendo. Mas eu estou vendo que você está sofrendo. Né? Você falar que eu estou vendo que você está apreensiva, está triste, eu sei que você está passando por um momento difícil, eu nem consigo imaginar o quanto que deve ser duro, né? Eu já passei isso como familiar. Então, se você passou isso como familiar, você pode falar assim, eu sei como que é isso. Inclusive, você pode compartilhar isso, né? Eu sei como é isso. A minha irmã de coração morreu do jeito que seu pai está morrendo, ou sua mãe está morrendo. Né? Eu já passei isso como familiar. Mas nunca você deve mentir. Nunca você deve falar que entende isso se você realmente nunca passou por isso. Você só vai falar que entende isso se realmente você passou por isso. Tudo bem? O resto é empatia. É você dizer que você entende a emoção que ele está passando. Ou é alegria, tristeza, seja qualquer for a emoção dele, né? De raiva, choque. Você vai falar, me parece que você está chocada, me parece. O fato de você falar, me parece que está acontecendo isso ou aquilo, faz com que o paciente sente que você está preocupado com a emoção. Isso é muito positivo, tá? Então, silêncio no momento do auge da emoção e falar que você vê que o paciente está num momento de emoção difícil. Isso é importante no momento do emotion, tá? E, finalmente, no protocolo Spikes, a última letra é summarize, né? Que é você fazer uma pequena... na realidade, é você fazer em tópicos, né? Falar o que você vai resumir em tópicos, o que deve acontecer. E, de preferência, você resume em 3 tópicos, porque 3 é um número mágico que normalmente as pessoas conseguem guardar. Mais do que 3 tópicos, costumam as pessoas esquecerem, difícil de guardar. Então, os tópicos que você vai falar. Então, já descobrimos que você tem uma doença grave, né? Que pode, no caso, pode ser que seja câncer, né? E qual é a decisão de vocês? Vocês querem fazer um cuidado paliativo ou cuidado intensivo, né? Se você quer fazer um cuidado que preze muito mais por conforto, ou você quer fazer um tratamento que você vai prezar muito mais pelo tempo de vida pela frente. Ok? E terceiro tópico, você vai falar, então decidimos pelo cuidado paliativo, decidimos cuidado intensivo, então daqui adiante você vai ficar ou internado na UTI, ou internado na enfermaria, ou a gente vai dar alta para fazer tratamento em casa, para oferecer maior conforto.
seja o que for. Então, basicamente é isso, o diagnóstico, o que o paciente quer e como que você vai tratar. Resume isso em 3 tópicos, tá excelente. Mas no Summarize é importante, atualmente, falar sobre a espiritualidade. Incrível que pareça, tem estatística sobre isso, tá? 60%, mais da metade dos nossos pacientes, gostaria de falar sobre a sua religião com o médico. E a gente sabe que quase 0% dos médicos falam sobre a espiritualidade, sobre a religião do paciente. Por que que isso é muito importante no final de vida ou em momentos difíceis da vida? Porque realmente para você entrar em aceitação é muito mais fácil se você tiver a ajuda da religião daquele paciente. E é importante que você não mude a religião daquele paciente no final de vida, que isso causa muito confronto pessoal e faz com que o paciente sofra muito. Se você não quiser que sofra, não tente mudar, né, naquele momento, a espiritualidade daquele paciente. Mas você pode utilizar a espiritualidade para ajudar a entrar na aceitação. E também é muito importante falar sobre qual é a religião daquele paciente, para também saber quais são as pendências, porque no cuidado paliativo, final de vida, em momentos que são difíceis de lidar, né, do protocolo SPICE, que é justamente a gente está falando em pacientes extremamente difíceis de lidar, que está no final de vida ou está em situações graves, que tem notícia ruim para aquele paciente, a espiritualidade pode servir também para a gente saber a tendência daquela espiritualidade. Ah, eu nunca me batizei, eu sempre quis me batizar, eu estou no final da vida. Então vamos resolver em relação ao batismo? Você quer que o pastor venha aqui para te batizar, né? Ou sempre queria me casar, eu sempre estive em união estável e nunca casei com a minha esposa, eu queria casar, né? Então vamos chamar o padre para dentro do hospital para a gente poder fazer o casamento, entende? Então esse tipo de pendência também é muito importante. E para você conseguir resolver a maioria das pendências ou até entrar numa aceitação, é obrigatório você passar por espiritualidade do paciente. Então é muito importante nesse momento você ajustar a espiritualidade. Quais são os erros que eu cometi? Eu cometi em todos os meus erros, tá? Em relação ao protocolo Spikes para o paciente, para minha cunhada, para minha irmã querida. Setting. Primeira coisa que eu fiz de errado é que liguei para minha esposa, porque eu fiquei muito chocado quando eu descobri que a minha irmãzinha ia morrer, né? E todo mundo fica afobado querendo saber. Você, como família, a primeira coisa que todo mundo faz, a família da minha esposa tem 40 pessoas. Acredite, todos me ligaram para saber como que a minha cunhada estava. E, claro, a gente atende as pessoas que sejam mais valiosas para você, né? Foi o caso da minha esposa. Eu fiz a pior besteira da minha vida de passar a informação via celular. Acabou com o século. Se tem uma coisa que é antiético e contra a medicina, é você utilizar um celular para você oferecer a pior notícia da vida da pessoa. Então, já daí você percebe que a pessoa perdeu a racionalidade. Olha que eu sou uma das pessoas mais capacitadas em passar o protocolo Spikes para os pacientes. Quem já acompanhou comigo no box de emergência sabe disso, né? Quem já acompanhou comigo, inclusive eu conversando sobre o final de vida para os pacientes, né, para os acompanhantes, sabe que eu prezo o protocolo Spikes, eu passo certinho o protocolo Spikes, e a minha taxa de convenção de cuidado paliativo dos pacientes que estão no final de vida para cuidado paliativo é altíssima. Quase todos os meus pacientes, quando eu converso sobre protocolo, de acordo com o protocolo Spikes, a gente consegue realmente fazer com que o paciente passe para o cuidado paliativo. Mas mesmo eu errei, vacilei muito na hora de passar a informação, por exemplo, para minha esposa. Pelo menos o setting eu consegui fazer com meu sogro e minha sogra. Perceba que com meu sogro e minha sogra eu tenho menos afinidade emocional, pelo jeito, né? Com a minha esposa eu esqueci de fazer totalmente isso, eu fiz a maior besteira. Em relação à percepção, foi doído demais, né? Conversar com a minha cunhada, eu acabei fazendo essa parte dos cuidados paliativos com a minha cunhada, porque eu não desconhecia uma pessoa
muito capacitada e infelizmente estava passando por oncologia e pela cirurgia, que são áreas que são totalmente contra a cuidado paliativo na maioria das vezes, né? Então, para tirar daquele ambiente, eu sei que eu era a pessoa mais qualificada para conseguir tirar desse ambiente de cuidado intensivo em excesso. Então, nessa parte da percepção, por exemplo, também, confesso que doeu demais. Ela falando sobre o final de vida, que ela falou que estava sofrendo demais de estar dentro de uma UTI, né? Que a UTI, gente, é aqueles tantos fiapos, não conseguir nem caminhar, que a pessoa não pode nem oferecer água na boca, vai depender do caso, por motivo de alimentação, que todo mundo tem medo de triscar. Eu era a única pessoa que conseguiria ir lá para triscar, para tirar aqueles aparatos todos, para caminhar um pouquinho com ela, para oferecer água, que todo mundo tinha medo. Então, quando eu ia, eu conseguia fazer isso. E o fato que ela falou realmente foi em relação a que todo mundo estava escondendo dela sobre a doença que ela teve e ela começou a chorar. E ela já tinha essa percepção que ela estava morrendo. Passar por isso como familiar é doído demais. Então, realmente, por isso, eu não recomendo a ninguém fazer o cuidado paliativo e protocolo Spikes para pessoa querida da família. Espero que encontre algum profissional que seja capacitado. Pode me chamar se é preciso, tá? Eu estaria disponível para fazer isso com vocês. Mas não faça isso com seu próprio familiar. Por mais que você ache que você seja a pessoa mais capacitada para fazer isso. Eu, na época, achava que eu era a pessoa mais capacitada para fazer isso. Mas vi que não era. Invitation, né? Acabei conversando muito com a minha cunhada dentro da UTI, né? Eu deveria esperar realmente que ela pelo menos conseguisse sair da cama para conversar, né, numa cadeira fora do ambiente da UTI, mas acabei conversando muito na cama da UTI, e isso a gente deve evitar fazer, segundo o protocolo Spikes, né? E acaba que você bloqueia muitas conversas que o próprio paciente quer saber. A minha cunhada queria saber tudo. Eu ficava pensando se realmente eu deveria oferecer tudo. No final, acabei oferecendo todos os conhecimentos que eu tinha em relação à doença dela. E aparentemente foi bom. Mas a gente sabe que é muito difícil a gente passar esse tipo de conversa com a pessoa ente querida. Emotion talvez seja uma das únicas partes que a gente não falhou, né? Porque tanto ela quanto eu já sabíamos o que a gente estava sentindo, o desespero que a gente passou por causa disso, assim como espiritualidade, né? Graças a Deus a gente conseguiu tirar ela da UTI antes do final de vida e ela faleceu dentro de casa. Antes dela falecer dentro de casa, janeiro era aniversário dela, né? A gente conseguiu fazer uma festona de aniversário dela, chamou todo mundo da família e ela falou que queria despedir, né? Ela conseguiu fazer a despedida. E em fevereiro é o meu aniversário. E ela mesma falou que não queria morrer no aniversário meu para eu não ter a sensação de coisa ruim no meu aniversário, né? No meu aniversário, ela participou do meu aniversário, sorriu, convidou todo mundo e depois de 3 dias do meu aniversário ela chegou a falecer. Mas ela faleceu no braço do meu sogro, que é o pai dela, né? Na presença minha, da minha esposa, da minha sogra e do meu sogro, até o final participando de todas as festas que tinha, porque ela era super alegre, né? De festas e tudo mais. Então, nesse aspecto, eu acredito que eu consegui chegar o que deveria, né? Num protocolo Spikes, mas a gente viu no meio do caminho que eu errava demais porque a minha emoção não permitia que eu fizesse o protocolo Spikes de forma correta. Acho que o que eu posso dizer é que eu sei o quanto isso é ruim, mas que tem uma luz no fim do túnel. Que eu não acreditava. As pessoas, quando eu estava na UTI, que as pessoas falavam assim, não, mas você vai sair, não, mas você ainda vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Eu tinha um casamento, eu era madrinha, e eu lembro que a enfermeira falou, não,
vai dar pra você botar o vestido que você quiser, você vai estar ótima no dia. E eu não acreditava. Falava, gente, ela é louca. Na situação em que eu estava, eu não acreditava. Mas, enfim, eu consegui e sair da UTI em tempo e consegui ir pro casamento, realmente. Então, assim, o que ela falou na hora me pareceu muito irreal, mas virou realidade, realmente. Então, por mais que venha o medo de ficar ali pra sempre, ou sei lá, a desesperança, pode esperar que vai acontecer mesmo. A luz no fim do túnel virá. Agradecer a Deus pela família, porque acho que o maior suporte que a gente recebe é da família. Então, pelo menos assim, no meu caso, é a família. Viver pensando no próprio dia, não viver pensando no antes ou no depois. Viver pensando dia após dia que aquele dia traga as coisas e não ficar se preocupando ou ficar só se lembrando de uma outra época. Acho que o que eu tenho vivido é isso, assim, é vivendo um dia de cada vez mesmo, assim, sem pensar no que pode vir a acontecer ou o que já aconteceu, porque o que já aconteceu, dependendo do que for, vai te trazer tristeza ou enfim, né? Acho que e ficar pensando no dia de amanhã, ficar nessa ansiedade, também pode te trazer muita ansiedade, muito desespero, aflição, enfim. Então acho que viver um dia de cada vez com calma e é isso. Acho que O nosso código evita que a gente realmente faça o tratamento com o nosso paciente, né? De preferência, se tiver alguma outro profissional que seja qualificado também na área, você tem que passar para o outro. Não faça do próprio familiar, porque a nossa emoção atrapalha, né? Claro que se você for o único capacitado, né, você deve fazer. Só que normalmente você não é o único capacitado, ainda mais em Brasília, né, capital federal. Vai ter alguém que seja capacitado, tá? Nós lá do Paranoá temos você como muita referência, né? Principalmente nessa parte de cuidados paliativos, que você sempre conduz muito bem, principalmente lá no box de emergência. Então foi muito, muito válido, muito importante você compartilhar isso com a gente, porque às vezes a gente fica nessa impressão que pode estar no controle de tudo, né? Mas a gente não está no controle de tudo. Se eu tiver que deixar alguma mensagem em relação a tudo que você brilhantemente falou, é que façam como o professor Yurro, né? Sintam, mesmo que vocês não tenham a experiência familiar de perda, né, de luto, mesmo que você não tenham tido essa experiência que eu tive, que o professor Yurro teve, mas que vocês sintam o que vocês estão fazendo. Não façam spikes de uma maneira mecanizada, acadêmica. O academicismo é só para você lembrar do que você tem que fazer, mas você tem que se envolver, você tem que ter a palavra empatia. A psicologia usa o rapport, você tem que criar o rapport com a família, né? E se você não puder fazer nada, esteja lá. Aquele momento do silêncio, né? Você estar lá, às vezes é suficiente. Às vezes dá um abraço no paciente. Quer chorar junto com a família? Chora. Ah, não pode chorar. Quem diz que médico não pode chorar? Enfermeiro, psicólogo não pode chorar? Pode chorar. Às vezes você se envolve tanto com a família, com um paciente que fica muito tempo em cuidado paliativo, né, Hugo? Sim. O envolvimento é maior, e às vezes quando esse paciente vai ou está perto de ir, e isso é abordado, você chora junto, porque você cria um vínculo com o paciente. Então, eu acho que é isso, eu acho que é isso que fica. Eu acho que não havia pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que o professor Yurro, com a experiência, e mais do que a experiência, a sensibilidade dele. Uma boa noite para todos, foi um prazer muito grande